Amigos, nós estamos no quinto episódio dessa série, A Chave da Virada, conversando sobre saúde emocional. Lembrando que você pode adquirir aí o livro A Chave da Virada de forma virtual, tá bom? Tá aqui o QR Code para você. E também, caso você não queira o virtual, quer o livro físico para os adultos e para as crianças, o site é o www.encontreumagreja.com.br, tá bom? Lá você vai adquirir o livro de forma 100% gratuita. Amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre culpa, né? Culpa, arrependimento. Quando a gente fala sobre isso, eu quero que comece a falar um pouquinho, lá no capítulo 5, ele traz pra gente essa visão sobre o que é a culpa e como isso pode, de uma certa forma, ser prejudicial ou não, né? Então, traz pra gente essa visão mais ampla do que é a culpa. Como é que a gente lida, Fábio? Sim, de acordo com o livro aqui, a culpa é uma dívida que atribuímos a nós mesmos, a qual não podemos pagar. Aí o livro também ele pontua aqui a culpa que não é necessariamente ruim, pois pode ser um poderoso mecanismo de autorreflexão. De fato, se você fez algo ruim, fez algo errado, você faz essa introspecção, como a gente chama na psicologia, olha para si, essa autoanálise de mencionar ou de pensar onde eu errei, o que eu posso fazer para resolver isso, o que eu posso consertar, enfim, o que aconteceu, fazer toda uma análise, né? Só que também tem uma culpa aqui que é uma culpabilidade, que eles falam, uma culpa um pouco mais crônica, uma culpa mais crônica. Isso aqui eu posso voltar aqui e fazer uma regressão. Esse tipo de comportamento ele começa quase, não 100%, mas muitas das vezes na infância. Quando ou a criança ela é abandonada, ou a criança ela cresce num ambiente um pouco mais opressor, que tem aquele assédio moral que ela sempre sofre, assim, você não sabe fazer nada, é tudo culpa sua, você nunca vai aprender nada, cai algum copo, alguma coisa que quebra e coloca um culpa na criança e começa a ser esse ambiente um pouco mais opressor, mais rígido. E essa criança, ela se torna um pré-adolescente, um adolescente, um adulto, sempre com esse pensamento crônico, esse pensamento de ser culpado de tudo. E até mesmo de fazer bem ao outro, de sempre fazer o melhor ao outro, para ser também aceito. Se cobra muito, né? Não, onde eu errei, não, tudo é culpa minha. Mas também puxa por um lado de fazer tudo para ser aceito, para ser acolhido, para ser bem quisto, né? E várias outras coisas. E também também suscita vários outros transtornos, até mesmo transtorno de personalidade dependente, onde a pessoa se torna uma pessoa um pouco mais melindrosa, sensível, de voltar sempre um mundo para outra, para o cônjuge, sempre fazer tudo em aprovação do outro. Se der tudo errado, aquilo que ela fez, o outro não aprovar, tudo é culpa minha. E se culpa a ponto de até mesmo cair em uma depressão, um transtorno de ansiedade e por aí vai. Porque a tua vida fica em prol do outro, né? A tua vida fica em prol de agradar as pessoas, porque aquela aprovação que você queria lá atrás dos pais, aquela sobrecarga que vinha, né, sobre a tua vida, você toma isso para si e leva para a vida toda, né? E você começa a achar que não, eu realmente não sou bom, eu realmente não sou habilidoso, eu não sirvo para nada. Então a pessoa vai alimentando isso, né? E faz com que vire um transtorno e prejudique a saúde emocional. Tá certo, pastor? Não, é isso mesmo. Esse é o ponto, né? Quando você vai olhando, a culpa, ela vai corroendo a gente, né? A culpa, ela corrói, ela vai desgastando o ser humano, né? E isso isso influencia e vai descambar nos nossos aspectos físicos mesmo, né? Como foi mencionado nas doenças psicossomáticas, né? Às vezes a pessoa ela vive aqueles momentos de angústia tal, porque tem às vezes uma culpa carregada e guardada no coração por algo que fez, por algo que de forma que agiu. Então, é até mesmo a forma como enxerga o mundo. Como eu acho que você mesmo mencionou no início, Gustavo, ou em outro momento, num diálogo nosso, é que às vezes olhar todas as coisas que acontecem, às vezes, tá dando errado, é por causa disso. Às vezes, as portas se fecharam, porque eu fiz assim, agi assim dessa forma. Então, a culpa, ela passa a se tornar, um fardo extremamente pesado de se carregar.
quando ela se torna isso, né? Uma razão de todas as coisas ruins, ou uma explicação para todas as coisas ruins, ou mesmo um fardo que nós carregamos e guardamos no nosso coração persistentemente. Eu acho que a gente tem também aí, eu vou adjetivar aqui a culpa, né? Eu acho que nós temos a culpa passiva e a culpa ativa. Eu vou chamar de culpa passiva essa culpa que está relacionada a uma história anterior, que de repente um desprezo ou alguma coisa sentimental que você não sabe lidar com aquilo e você vai carregando aquilo. E a culpa ativa é realmente daquilo que alguma coisa que você fez, e as duas são danosas, né? Mas havia um desenho na minha época, porque a maioria de vocês aqui são meninos, né? Pastor Roger aqui, 25 anos, novo, né? Entendeu? Então, o decano daqui. Muito obrigado. O decano daqui sou eu, então, né? Os cabelos não negam, né? Havia um desenho da Hanna-Barbera que era um leão e uma hiena. Era o Hard e o Lip e Hard. Era o leão. E a frase icônica da hiena era: ó vida, ó dia, ó azar. Então, tudo que acontecia. O leão era assim, ele sempre arrumava alguma coisa e eles iam fazer. E quando dava errado, a hiena dizia assim: ó dia, ó vida, ó azar. Então, assim, o complexo de Hard, vamos pensar assim, às vezes ele é presente dentro dessa questão da culpa. Pessoas que não conseguem enxergar que, pelo fato de nós estarmos vivos, e aí eu vou atribuir à Bíblia, e a Bíblia coloca muito isso, que nós vivemos num mundo afetado por uma consequência maior, que é o pano de fundo que muitos não têm, que a gente chama de grande conflito, que é o conflito do pecado, do bem com o mal. Então essa prerrogativa, ela existe. Então, assim, em algumas situações, não é porque você... faz parte desse contexto que você vive. Agora, quando nós também olhamos só por esse lado do autopiedade, isso tudo acontece comigo, esse é um fator que causa doença em você. E aí, pastor, entra se causa doença, precisa de uma cura, né? Sim. E qual é a cura para a culpa, né? Qual é a cura para lidar com a culpa, seja aquela justificada ou, enfim, como já foi mencionado antes? É o perdão. E eu gostei de uma frase, e eu destaquei aqui no livro, na página 45, acho que essa frase é uma pérola que precisa ser gravada, né? Isso. Diz assim, olha: perdoar é uma das atitudes humanas mais libertadoras. Perdoar é conceder a liberdade da culpa para os outros e para nós mesmos. Perdoar não tem que ver com justiça ou merecimento, mas com misericórdia. Que frase profunda, né? Isso é a cura ou o remédio para o problema da culpa, é o perdão. E o interessante é liberar perdão. Sim. E a gente precisa liberar perdão, né? Então, assim, a gente tem até o Pai Nosso, que a gente ora assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente só leva isso pro lado de ofensa, mas muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. A gente às vezes não se perdoa. E é preciso reconhecer que o perdão, ele é fundamental para que a gente consiga viver. Agora, tem uma coisa interessante: o perdão, ele não é amnésia, que as pessoas acham que perdão é amnésia, né? É bem esquecido. Então eu pisei no seu pé e eu esmaguei, doeu, mas não foi nada. Não, o perdão, ele é libertador. Apesar do pé doendo, eu não vou viver em função daquele pé que doeu, mas eu decidi. Exatamente, é uma escolha. Eu decidi perdoar. Isso é fundamental. E aí entra aqueles passos, né, do perdão, que tem que ver com essa escolha, né, essa decisão de agir, né? É você ter uma compreensão da sua culpa, assumir as consequências. Então, isso é interessante, né? Assumir a responsabilidade e as consequências. A gente tem uma tendência muito natural de encontrar justificativas e desculpas para o erro, seja o nosso
Enfim, se você conversar com um casal que está em conflito, o outro sempre é do outro. Exatamente. Então, assim, nós temos essa facilidade de enxergar o defeito no outro, mas a gente tem que assumir os nossos erros, as consequências dele, corrigir o que precisa ser corrigido. Às vezes existem situações, a culpa ela tem um aspecto positivo, porque ela vai nos mostrar, olha, em alguns momentos, olha, isso aqui foi errado. Ela não vai nos alertar, mas ela não repara. Exatamente. Aí você tem que tomar atitude. A atitude é corrigir. É o espelho, né? Exatamente. Então, basicamente, você precisa trabalhar nesse aspecto, né? De fazer essa correção de rota também. E a culpa como responsabilidade também. Porque assumir, às vezes, a culpa é assumir uma responsabilidade. Vamos lá imaginar uma situação. Um indivíduo engravidou uma moça e quando ele vai lá e assume, né, ele está assumindo a responsabilidade dele. Ou seja, tudo bem, eu fiz. Não, meu filho, você é aquele velho adágio popular, né? Quem pariu Mateus, que cuide, que balance. Agora, não, tá tudo bem, me desculpa. Não, meu amigo. Tem a pensão, tem escola, tem isso, tem aquilo outro, e tem remédio. Mateus chora, você vai ter que pagar o preço. Então, assim, a culpa, assumir essa responsabilidade que as pessoas às vezes não querem. Às vezes até admitem assim, tudo bem, eu errei, mas tudo bem. Mas, às vezes, assim, você assumir a culpa não isenta da responsabilidade. Eu costumo até dizer o seguinte, tem aqueles, pastor, que vai além ainda, né? Tipo assim, eu e o Evilásio estamos em uma situação, discutimos, e aí eu falo, nós queremos nos reconciliar. Aí olha como eu vou pedir perdão, olha como que eu vou agir. Olha, Evilásio, me desculpa se eu errei em alguma coisa, se eu falei algo que te magoou, mas também naquele dia você falou assim e eu acabei. Ou seja, no final das contas, a culpa é de quem é sua, não é minha, entendeu? Então a gente tem que assumir. Pastores, e querido Gustavo, mencionando pegando para esse outro gancho também, outro lado mais de comorbidade, até mesmo de transtorno, enfim. Tem o narcisista, que é ruim. O narcisista, para ele, mesmo ele culpado, ele vai te fazer acreditar que tu é o culpado. E mesmo se ele errar em um ambiente, ele vai fazer de qualquer jeito para tudo voltar para uma pessoa que ele escolher, enfim, para ela ser a culpada e ele não, ou ela não. Então o narcisista é difícil, e pega mais esse gancho aí, olha, se eu fiz algo que eu te magoei, mas eu não estou reconhecendo, né? Ele tenta até mesmo se desculpar, ou até mesmo quase mencionar o que ele fez, mas ele não menciona. Ele faz o outro acreditar que o outro foi o que começou tudo. Ele que é o culpado. E é patológico isso. Exatamente. É patológico. E assim, pastor Roger, é interessante porque a história, o caso de Davi, ele puxa muito para esse lado, né? Porque Davi, pode perceber, ele comete o crime do homicídio, ele comete o adultério. Aí quando o profeta chega com ele e fala, olha, uma pessoa foi lá, roubou a ovelhinha, a única ovelhinha que ele tinha, sendo que ele tinha outras, né? Pegou a única ovelhinha que ele tinha e matou o dono da ovelhinha, ele fica revoltado, né? Então, assim, dentro desse contexto mais bíblico, né, teológico, como é que a gente aplica a história de Davi com o que a gente trabalhou aqui? Essa história, a história de Davi em si, ela encaixa como uma luva nessa temática. Porque a gente tem que lembrar quem foi o predecessor de Davi, né? Saul. Saul, ele também foi repreendido. E se você olhar o erro de Saul, aos olhos humanos, parece ser menor do que o de Davi. Os erros de Saul, né? Agora, qual era a diferença? É que quando o profeta ia falar com Saul ele sempre se esquivava. Tinha uma justificativa, tinha uma desculpa para o problema, não assumia a culpa, não assumia a responsabilidade. Agora, quando o profeta vai para Davi e diz, olha, tu és este homem, rapaz, e pensa, Natan foi um cabra de coragem, né? Foi lá na frente do rei e doido, contou uma história, levanta o dedo, põe no rosto de Davi, você é esse homem. E Davi, qual é a reação de Davi? Pequei contra Deus.
Ai de mim, pequei contra Deus. E aí, isso pra mim é fantástico, né? Porque tem tudo a ver com o que nós vimos aqui ao longo deste capítulo. Davi, ele escreve 2 salmos, que são os 2 salmos que retratam esse momento dele. O Salmo 32 e o Salmo 51. E no Salmo 32, ele fala o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, a culpa estava me consumindo. Ele está dizendo assim: olha, os meus ossos estão envelhecendo, eu estou sentindo ali por causa da culpa. A culpa estava esmagando Davi. Pelo que ele fez, ele era um homem, ele era ungido de Deus, ele tinha sido escolhido por Deus. Deus tinha abençoado de maneira absurda Davi. E Davi, agora, numa atitude puramente seguindo hormônios ali, se no momento ali, quero Batseba, e ele vai, adultera, ele mente, ele tenta enganar e ele promove o assassinato de Urias. E agora ele tenta ainda achar que está tudo bem, ele vai seguindo, resolvi o problema. Aí o profeta vem e aponta, aí eu pequei contra Deus, e ele descreve essa cena. E aí, nesse momento, ele escreve o Salmo 51, que eu queria ler alguns versos dele para a gente encerrar. E ele fala assim, Salmo 51: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi não está arrumando desculpa. Você vê várias vezes dizendo assim: eu pequei mesmo, eu errei, eu falhei, eu confesso a ti. Ele abre o coração para Deus. E aí ele, no verso 7, ele diz assim: olha, purifica-me como sopo e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. E aí ele termina no verso de número 10. Claro que ele não termina o salmo, né? O salmo continua, mas eu quero terminar aqui a leitura com o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi, ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o que ele fez, mas ele não fica, enquanto ele se calou, enquanto ele não levou aos pés do Senhor a sua culpa, confessando e pedindo perdão, ele viveu angustiado, seus ossos se secando, envelhecendo, morrendo por dentro, porque a culpa faz isso com a gente. Mas quando ele confessa a Deus, quando ele vai à presença de Deus, abre o coração a Deus, ele encontra perdão e salvação. E ele é retratado como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo pecado, mesmo tendo falhado, mas porque abriu o coração a Deus, buscou, reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua culpa, enfrentou as consequências, mas buscou o perdão do Senhor. É interessante que ele termina... Ele sempre dizendo, ele termina dizendo, fazendo um pedido a Deus, verso 11: não me repulses da tua presença e nem retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não me retires da tua presença. Então, eu acho que se você, amigo, que está acompanhando agora, está assistindo, está vivendo com uma situação de culpa, de angústia, algo que você falou, algo que você fez, pecados ou falhas que estão te consumindo, existe um antídoto para você, existe um remédio para você. Esse remédio, a porta, já nos foi ensinado por Davi. Vá à presença de Deus, confesse e encontre nele o perdão. Isso é muito importante frisar, né, pastor? Porque lembrar que João 3,16 não é só um texto bonito, né? João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui João não consegue encontrar um adjetivo, né? Algo que possa definir o tamanho do amor de Deus. Você pode orar pra gente? Vamos orar. Pai querido, nós queremos neste momento abrir o nosso coração a Ti. Amém. Este teu filho que está assistindo, está ouvindo esse podcast, pode estar passando por um momento de angústia, de culpa, carrega no coração a dor, o peso de algo feito, algo ou palavras ditas.
nós queremos, ó Pai, neste momento abrir o nosso coração a Ti, confessar os nossos pecados. Nós não queremos arrumar desculpas nem justificativas para os nossos pecados, mas nós reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos da Tua graça. E assim como Davi fez, nós clamamos a Ti: purifica-nos, Senhor, lava-nos e cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Tome cada um dos Teus filhos que estão acompanhando esse podcast em Tuas mãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.